Nem sempre o mal vem da perversão ou do sadismo. O mal pode ser administrativo e até banal. É a conclusão de Hannah Arendt no livro Eichmann em Jerusalém, em que a filósofa acompanha o julgamento de Adolf Eichmann, um ex-militar da Alemanha hitlerista, sequestrado em 1960 pelo governo de Israel na Argentina, onde fugia de um eventual julgamento por seu papel nos crimes alemães cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era acusado de mandar milhões de judeus para campos de concentração e de extermínio, e por isso era acusado da responsabilidade da morte de milhões de pessoas. Eichmann alegava que ele não foi movido por nenhum ódio particular, mas ele era somente um burocrata responsável pela logística, pelo transporte da deportação de milhões de judeus. Embora ele soubesse de que se tratava esse transporte, ele alegou que essa era a lei alemã, a qual ele era subordinado e ele não podia agir contra ela. E só tinha crise de consciência quando não realizava o seu trabalho da melhor maneira possível. Essas deportações ocorreram inicialmente na Alemanha e depois se espalharam por quase toda a Europa, da França, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Itália, passando pela região conhecida como os Balcãs, Iugoslávia, Bulgária, Grécia, Romênia, depois a Europa Central com Hungria, Eslováquia, até o leste europeu, Lituânia, Letônia, Estônia, Polônia, Ucrânia e parte da Rússia que a Alemanha havia ocupado. Então, os comandantes dessas áreas, eles tinham ordem para torná-las Judenrein, que era livre de judeus. E o Eichmann era o responsável pelos chamados judeus em transporte, Transportjuden, que era o nome que tinham os judeus que não eram acusados de nada, só estavam simplesmente sendo transportados, deportados sem acusação nenhuma, isso é, a maioria dessa população. Arendt faz então uma pequena biografia de Eichmann, em que apresenta a sua trajetória como estudante medíocre, vendedor mal-sucedido e, por fim, com o currículo falseado de engenheiro, ele entra para a força paramilitar da SS. Hannah Arendt escreve o livro para comentar o julgamento do Eichmann e, para isso, ela divide sua crítica basicamente em 3 linhas. Ela critica a acusação, a defesa e a corte, isso é, os juízes e a sentença. Em relação à acusação, ela expõe os argumentos do promotor da acusação, que queria, por um lado, provar a desumanidade, a insanidade, o sadismo de Eichmann, provar que ele era um assassino sanguinário, e, por outro lado, ele pedia a pena para o acusado como um direito de vingança das vítimas. Em relação à defesa, Eichmann argumentava, primeiro, que ele só obedecia a ordens e era somente uma engrenagem facilmente substituível na máquina de destruição alemã. Em segundo, Eichmann realizou apenas atos de Estado, e, portanto, a questão é de Estado para Estado. Em relação aos juízes, na sentença, eles desdenharam dos argumentos da acusação e centraram a condenação nos crimes contra o povo judeu. Para Arendt, defesa, acusação e juízes se equivocaram em seus argumentos. Então vamos aqui à acusação. A acusação cometeu graves equívocos quanto à tentativa de incriminar o Eichmann com base em suas sedes de sangue, sua perversão, pois fizeram até um perfil psicológico do Eichmann e perceberam que ele era completamente normal. Os médicos ficaram chocados ao perceber que um homem corresponsável pela morte de milhões de pessoas não tinha nenhum traço de perversão particular. Ele era mentalmente saudável e seus sentimentos em relação à família não fugiam do comum e até do esperado. Então, Hannah Arendt despreza essa linha da acusação, que o acusa de ter sede de sangue, e para Arendt essa linha argumentativa não ajuda a compreender a natureza do criminoso, nem a compreender o tipo de crime. A segunda linha da acusação, que versa sobre a necessidade de se fazer justiça vingando as vítimas, para Arendt não satisfazia as exigências da justiça. Ela inclusive critica o discurso do promotor que diz: "O sangue das vítimas clama ao céu, mas sua voz não pode ser ouvida. Por isso cabe a mim, seu porta-voz, pronunciar a infame acusação em seu nome." Arendt alega que esse tipo de argumento não se aplica à justiça, pois mesmo se as vítimas perdoarem um crime, o que se julga não é a individualidade do ato ou das vítimas, mas o crime contra a comunidade, que portanto supera a vingança particular da vítima. O julgamento é um direito da comunidade e não uma questão individual das vítimas. E esse argumento de que o sangue inocente clama por justiça novamente impedia a discussão de avançar na compreensão da natureza inteiramente nova desse crime. Crítica em relação à defesa. A Arendt refuta os argumentos da defesa na medida em que Eichmann afirma que ele era somente uma engrenagem substituível e que simplesmente obedeceu a ordens e à lei então vigente. E que se ele se recusasse a realizar tais ações, haveria inúmeras pessoas para realizá-la. E sendo assim, todo alemão era um criminoso em potencial. E qualquer um que obedece a ordens legais pode, eventualmente, ser acusado por crimes de atos de Estado.
A Arendt percebe que esse argumento é uma falácia, pois ele serviria para inocentar qualquer criminoso do mundo, uma vez que, de certo modo, todo ser humano pode ser até um criminoso em potencial, mas existe uma grande diferença entre essa potencialidade para o crime e a realização efetiva do crime. Em relação aos atos de Estado, Hannah Arendt não aceita que o juízo do indivíduo dentro da engrenagem do Estado esteja suspenso. Para ela, o indivíduo tem o dever de não aceitar ordens ostensivamente criminosas. E aceitar uma ordem legal é um ato político e, como tal, pode ser julgado. E Arendt acrescenta, eu vou citar as palavras dela: política não é um jardim de infância. Em política, obediência e apoio são a mesma coisa. Está desmontado assim o argumento da defesa. Por fim, a corte, os juízes e a sentença. Para Arendt, a sentença dos juízes está igualmente equivocada, porque ela recai, como já mencionamos, sobre o ponto crimes contra o povo judeu, e não menciona genocídio na definição de crimes contra a humanidade. Embora a sentença mencionasse a expressão crimes contra a humanidade, ponto central para a filósofa, a Arendt julgou que as definições de crimes contra a humanidade estavam muito confusas e sempre ficavam restritas ao tópico crimes contra o povo judeu. Para Hannah Arendt, se a corte de Jerusalém tivesse entendido que havia distinções entre discriminação, expulsão e genocídio, teria ficado claro que esse crime era um crime contra a humanidade perpetrado no corpo do povo judeu. A Arendt parece indicar que o termo genocídio foi excluído porque ele poderia levantar problemas para a competência do tribunal e sua jurisdição no julgamento em questão. O tribunal israelense e as autoridades, ao que tudo indica, não queriam abrir mão de julgar Eichmann em Israel e temiam que, se focassem demais a sentença em crimes contra a humanidade, e principalmente se usasse o termo genocídio, o tribunal deveria se declarar incompetente em relação à sua jurisdição, pois o mais indicado, segundo tratados da ONU, dos quais Israel era também um dos signatários, o mais correto seria repassar esse julgamento para um tribunal internacional. Então, o erro é não perceber que a sentença deveria se apoiar na ideia de crimes contra a humanidade e, para explicar essa ideia, deveria recorrer ao conceito de genocídio, pois o regime nazista havia declarado que o povo alemão não só não estava disposto a ter judeus na Alemanha, mas desejava fazer todo o povo judeu desaparecer da face da terra. E assim passou a existir esse novo crime, o crime contra a humanidade no sentido de crime contra o status humano, ou crime contra a natureza da humanidade, pois esse crime é um ataque à diversidade humana enquanto tal, e ser diversa é uma característica do status humano, sem a qual a simples palavra humanidade perde o sentido. Então, as motivações para o extermínio daquele grupo era que eles eram humanos e simplesmente existiam de uma determinada maneira que não agradava o outro grupo. Esse crime não visava vantagens de guerra, nenhum conceito de necessidade militar poderia se sustentar, e, ao que tudo indica, seria continuado em tempos de paz. Então ele tinha uma característica diferente de crimes de guerra anteriores. Isso explicado, para Hannah Arendt, esse julgamento não poderia ocorrer em um tribunal criminal comum. E não é por nenhum complexo de inferioridade, não é que os judeus não poderiam julgar seus algozes, não era isso. Ela acreditava que esse crime, uma vez posto em prática, pudesse se repetir com mais facilidade no futuro. Então, por sorte, os judeus sobreviventes agora tinham um tribunal para julgar esse criminoso. Mas o que ocorreria se o crime tivesse tomado uma proporção maior ainda e não tivesse sobrado povo, nem tribunal, nem cidade, nem país, nem nada para julgar esse crime? Então, a jurisdição nesse tipo de crime é um problema para Hannah Arendt. Daí que, para Arendt, crimes contra a humanidade devem ser julgados em um tribunal internacional, pois ela afirma, cito suas palavras, a humanidade certamente seria destruída se Estados tivessem permissão de perpetrar tais crimes. Então, uma corte internacional assegura que, mesmo que um determinado país seja varrido do mapa, os criminosos responderão ainda por seus atos. Assim, Israel errou por não compreender o que estava em jogo naquele julgamento e condenar Eichmann em um tribunal comum, e falhou em usar esse julgamento para precedentes futuros. Arendt chamou a atenção para o fato de que, da próxima vez, poderia não haver povo, nem país, nem tribunal para julgar crimes legais e administrativos. Então, esse livro da Hannah Arendt é muito importante, pois ele chama a atenção para a dificuldade de julgar alguém que obedece à lei e ainda assim comete crimes legais, ou alguém que alega que apenas cumpriu ordens e comete, assim, crimes administrativos.
Esse livro pode servir para tentarmos compreender a natureza nova dos crimes que ocorrem na esfera política e administrativa, como os que ocorreram na condução da pandemia. Crimes tão novos que olhamos o resultado catastrófico e compreendemos a dimensão, mas não compreendemos como os agentes perpetraram, nem de que modo, pois cada fala, cada pronunciamento, cada canetada, cada nova ordem resultava na morte de mais algumas centenas de milhares de pessoas. E embora talvez o termo correto para esse caso no Brasil não seja genocídio, claramente esses crimes ocorreram para que seus agentes pudessem obter vantagens políticas. E dadas as circunstâncias sui generis desses crimes, se torna muito difícil de fazer o enquadramento legal, mesmo porque, por se tratar de um crime inteiramente novo, não há legislação específica para tal caso. Então, por hoje era só isso que eu tinha a comentar e até a próxima.